Olá, segundo ano! Estamos aqui para mais um dia de aula, né? Estamos gratos ao Papai do Céu por nos dar saúde. Quero mandar um beijinho para o Pedro, que a mamãe dele disse que ele estava resfriado e que ele não estava se sentindo bem. Espero que você tenha melhorado, tá bom, Pedro? Um beijo para você e para todos os alunos também. Bom, hoje é segunda-feira, vamos voltar à nossa rotina normal de aula, tá? Na semana passada vocês tiveram as provas, as revisões, na semana retrasada vocês tiveram provas também. E agora vamos voltar à nossa rotina normal e vamos dar início ao nosso segundo bimestre, tá bom? No capítulo 5 dos nossos livros vai ser o conteúdo do teste do segundo bimestre, tá? O capítulo 5 e o capítulo 6 do novo livro, ok? Em língua portuguesa, nós paramos na página 118. Então, peguem o livro de vocês e abram lá na página 118. Bom, esse capítulo do nosso livro vem falando um pouco sobre crescimento. E falou sobre uma coisa importante que acontece quando a gente cresce, quando vocês crescem, vocês lembram? Estava falando sobre os dentes, tinha um texto falando, né, sobre dentes, como que acontece esse processo, e nós vamos dar continuidade, tá bom? Na interpretação de texto. Lá na página 118 está assim, no número 10 está assim. Agora você vai completar uma linha do tempo com informações do texto, abra um sorriso, tá? Aqui é o título do texto. Para isso, retorne ao texto e para preencher o último item, leia o texto abaixo. Vou ler com vocês, tá bom? Por que os dentes de leite caem? Os dentes de leite caem para dar lugar aos dentes permanentes. Toda criança passa pela fase em que os dentes de leite caem. Acontece, normalmente, por volta dos 5 ou 6 anos, ok? Agora nós vamos completar. Lá embaixo tem 5 círculos e cada um deles tem uma imagem. A primeira imagem é uma mulher grávida. Aí está assim, ó, na barriga da mãe. Aí do lado está assim, nossos dentes vocês vão escrever, se formam, ok? Embaixo tem um bebê. Aos 6 ou 7 meses, nossos dentes de leite surgem. Vocês vão escrever leite, vão completar. Aí abaixo tem uma criancinha. Aí está escrito assim, até os 3 anos. Aí vocês vão completar desta forma, ó. Temos, aí vocês vão colocar 20 dentes de leite, tá? E vai ficar, temos 20 dentes de leite até os 3 anos. Embaixo está assim, em torno de 4 anos. Vocês vão completar da seguinte forma, está assim a frase. O organismo começa a reabsorver as raízes dos dentes de leite. Vocês vão escrever aí, vão completar. E no último círculo, que está assim, por volta dos 5 ou 6 anos, os nossos dentes de leite começam a cair. Vocês vão completar aí. Agora vamos lá para a página 119. Tem um novo texto aí, pois nós vamos continuar trabalhando sobre texto, sobre interpretação, tá bom? Então vamos lá, que a tia vai ler com vocês. Quais histórias você conhece sobre o que fazer com o dente de leite depois que ele cai? Eu sei de uma. Vocês sabem daquela história, né? Que tem que colocar o dentinho embaixo do travesseiro para a fada do dente deixar um dinheiro, uma moeda. Vocês sabem, né? Essa história. Então, nós vamos conhecer uma nova história agora. Dente no telhado. No dia em que o dente de leite de Joãozinho caiu, ele o jogou no telhado e fez um pedido muito especial. Dormiu. Na manhã seguinte, ao acordar, ele pensou e nada. Não se lembrava mais do pedido. A sua avó deu uma explicação para o esquecimento. Quem sabe se dentro daquele dente não estava também uma parte dos seus desejos? Nesse caso, o seu pedido seria atendido. Era só esperar. E foi o que aconteceu. Quando o menino já nem se lembrava mais de tentar lembrar o que tinha pedido, apareceu na porta uma bicicleta.
Feliz no seu sorriso banguela, ele subiu nela e saiu pelo bairro pedalando. Quando se distraiu, caiu no chão, bateu a boca e quebrou outro dente de leite, que está até agora no telhado, esquecido com outro pedido. Vocês sabiam dessa história do dente no telhado? Essa eu não sabia, vocês podem tentar fazer, hein? Então vamos lá, o número 1 está assim. Número 1. O texto Dente no Telhado é sobre a memória ruim de Joãozinho, a perda dos dentes de leite de Joãozinho ou a boa noite de sono de Joãozinho? O que está falando aí? Sobre a perda dos dentes de leite de Joãozinho. Principal parte de uma interpretação de texto é vocês entenderem sobre o que o texto está falando. Normalmente, pelo título, a gente já pode saber, ou pelo início do texto, tá bom? Essa é uma dica que a tia deixa aí pra vocês. Vamos passar para a página 120. Lá na página 120 está o número 2. A história começa e termina com um dente no telhado e um pedido. Letra A. De quem são os pedidos? Bom, aí está perguntando de quem são os pedidos. Nós temos que procurar sempre em uma história os personagens daquela história. Então, na história tinha o Joãozinho e tinha a avó dele também. A história fala sobre eles dois. Mas de quem era o dente? Pensaram aí? Os dentes eram de Joãozinho, o personagem principal da história, o protagonista da história. Toda vez que uma história tem um personagem principal, ele se chama protagonista, tá bom? Na letra B está assim: como e por que esses dentes foram parar no telhado, tá? Bom, de acordo com o texto, depois de jogar um dente no telhado, ele poderia ter fazer um pedido. Então, foi alguma coisa que ele aprendeu com alguém, né? Com a avó, com a mãe, não sabemos. Mas o texto vem dizendo que se ele jogasse o dente no telhado, teria algum pedido realizado, tá bom? Então, vocês podem escrever aí. De acordo com o texto, ele poderia ter um desejo realizado. No número 3 está assim: o que Joãozinho havia desejado ao jogar o primeiro dente? Vocês lembram que ele jogou, dormiu e quando ele acordou, ele não se lembrava mais o que ele havia pedido? Aí a avó dele falou assim: calma, vai acontecer. Quando acontecer, você vai lembrar. E aí chegou uma surpresa para ele na porta de casa. E quando ele abriu, era uma bicicleta. Aí ele se lembrou que esse tinha sido o pedido que ele tinha feito. Tá bom? Então vocês vão escrever aí uma bicicleta. Foi o que ele tinha desejado ao jogar o dente no telhado. No número 4 está assim: Joãozinho fez o pedido e se esqueceu. Que explicação a avó deu para o esquecimento do neto? Bom, de acordo com a vovó do neto, né, do Joãozinho, dentro do dente de leite, ainda tem essa parte, tinha uma parte do desejo. E era apenas questão de tempo para ele ser realizado. Ela falou para ele que dentro do dente dele, que foi jogado no telhado, tinha um pedaço do pedido, então ele não precisava se lembrar que o pedido ia acontecer, tá bom? No número 5 está assim: numere de 1 a 4 os acontecimentos na ordem correta. Então vamos numerar, vou colocar um dos números aqui, vocês vão numerando, tá bom? Vamos lá. Apareceu uma bicicleta na porta de Joãozinho. Foi a primeira coisa que aconteceu? Não foi. Agora vamos para a próxima frase. Joãozinho esqueceu o que havia pedido e a avó explicou o esquecimento do neto. Também não. Joãozinho saiu pedalando, caiu no chão e quebrou outro dente de leite. Também não. Joãozinho jogou o dente no telhado, fez o pedido e dormiu. Esse é a primeira parte da história, tá bom? Então, vocês vão colocar o número 1 lá na última bolinha. Agora, a segunda parte da história foi essa aqui, ó. Procurem aí. Joãozinho esqueceu o que havia pedido, né? Que foi quando ele dormiu, depois acordou. E a avó explicou o esquecimento do neto. Vocês vão colocar o número 2 na segunda bolinha. E a terceira parte da história é a seguinte: apareceu uma bicicleta na porta de Joãozinho. Vocês vão colocar o número 3 lá na primeira bolinha. E o número 4 que sobrou, que é a última parte,
Joãozinho saiu pedalando, caiu no chão e quebrou outro dente. Aí vocês vão colocar o número 4 aí na bolinha que sobrou, na terceira bolinha. Vamos lá para a página 121. Lá no número 6 está assim: releia os trechos. O trecho 1 está assim: no dia em que o dente de leite de Joãozinho caiu, ele o jogou no telhado e fez um pedido muito especial. E o trecho 2 está assim: feliz no seu sorriso banguela, ele subiu nela e saiu pelo bairro pedalando. Vamos lá ver o que está perguntando? Na letra A está assim: no trecho 1, o termo ele se refere a quem? Reparem aí que a palavra ele está em negrito, está mais escura. Vamos ler de novo o trecho 1? No dia em que o dente de leite de Joãozinho caiu, ele o jogou no telhado. Quem jogou o dente no telhado? Foi o Joãozinho, tá bom? Então, lá na letra A, vocês vão colocar Joãozinho, está se referindo ao Joãozinho. Na letra B, está perguntando assim: ainda no trecho 1, o termo o, que também está em negrito, se refere a quê? Ó, vamos ler de novo. No dia em que o dente de leite de Joãozinho caiu, ele o jogou no telhado. O que foi jogado no telhado? O termo o está se referindo o quê? Ao dente. O dente, tá bom? Então, na letra B, vocês vão colocar o dente, tá bom? Na letra C, está assim: no trecho 2, que é o segundo, o termo nela, que também está em negrito, se refere a quê? Vamos lá ler? Feliz no seu sorriso banguela, ele subiu nela e saiu pelo bairro pedalando. O que ele ganhou do seu desejo? Que ele abriu a porta e ganhou. Foi uma bicicleta. Ele subiu nela e saiu pedalando pelo bairro. Então, vocês vão escrever na letra C a bicicleta, tá bom? Agora, no número 7, está assim: sublinhe nas frases abaixo as expressões que indicam a marcação de tempo. Vamos ver o que é marcação de tempo? Marcação de tempo não existe só na matemática, mas na língua portuguesa também, de acordo com algumas palavras, alguns termos, e nós vamos ver agora, tá bom? Bom, primeiro está assim: no dia em que o dente de leite de Joãozinho caiu, ele o jogou no telhado. Em que parte aí do texto está se referindo a tempo? Vamos ler de novo, ó. No dia, e ó, encontramos. No dia está dizendo que um acontecimento que aconteceu em algum dia. Então, esse trecho aí vocês vão sublinhar, tá? Vou colocar a frase aqui, vocês vão sublinhar. No dia em que o dente de leite de Joãozinho caiu. Vocês vão sublinhar aí, tá bom? E na segunda frase, vamos ver, ó. Na manhã seguinte, não se lembrava mais do pedido. Que parte aí desse trecho está se referindo ao tempo, ó? Na manhã. Manhã está se referindo a alguma parte do dia, está marcando um tempo. Então, a palavra manhã está se referindo a algum tempo, a algum momento de algum dia. Então, vocês vão sublinhar, passar uma linha embaixo, nessa parte assim, na manhã seguinte, tá bom? Agora, no número 8 está assim: releia o trecho abaixo. Na manhã seguinte, ao acordar, ele pensou e nada. A repetição da palavra pensou, ela dá a ideia de que Joãozinho pensou muito, faz com que o texto fique mais fácil de entender, ou indica que Joãozinho não queria mais pensar, pois não conseguia lembrar. Quando nós repetimos por muitas vezes alguma palavra, ela está enfatizando, ela está aumentando, quer dizer o quê? Que ele pensou muito naquilo ali. Então, vocês vão marcar um X na primeira bolinha, tá bom? Então, concluímos a parte do nosso livro. Agora, vocês vão pegar a folhinha de vocês. Tem alguns exercícios muito fáceis de fazer, tá bom? A tia vai ler junto com vocês. Aí está pedindo para vocês completarem as frases com atenção de acordo com as imagens. Vocês vão reescrever as frases de acordo com as imagens. A primeira, eu vou dar aqui o exemplo para vocês, ó. O quê? O que é isso daí? Folha. A folha caiu da árvore. Vocês vão reescrever toda a frase.
Não é para escrever somente as palavras que se referem às imagens, tá bom? Então vocês vão fazer assim até a última frase, combinado? E vou deixar também para vocês um trabalhinho de produção textual. Pode ser entregue até a próxima aula de português, tá bom? Produção textual, vocês vão pegar o livro e vocês vão fazer uma produção textual com esse tema aqui, ó. Meu dente de leite. Vocês podem falar sobre alguma história que aconteceu com vocês, ou criar alguma história, criar algum personagem, contar alguma história sobre dente, tá bom? Aproveita e tira algumas ideias lá do livro, usem a imaginação de vocês, a criatividade de vocês, façam desenhos bonitos, tá? Pode usar só uma página da produção textual, não tem problema. Não esqueçam de colocar o título, a ilustração e o nome e a data de vocês, tá bom? Hoje é dia 11 de maio de 2020, esqueci de falar no início do vídeo, tá bom? Então é isso, um beijão e boa aula!